Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de inúmeras equipes do futebol do Brasil, mas especialmente torcedor e torcedora do São Paulo. Tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos ainda repercutir um pouco o que foi aquela entrevista do São Paulo, que para mim há muitos desdobramentos importantes daquela entrevista. Acho que ela é um marco, né, nesses últimos tempos aí, para o São Paulo. Acho que muita coisa importante pode acontecer a partir daí, ou não, porque também é São Paulo, é um clube que, de certa forma, hoje está colonizado por um grupelho, né? Pode perfeitamente trocar ali o presidente, mas o grupo é o mesmo, é muito difícil tirá-los do poder. Eles se acham, sim, donos hoje do São Paulo, né? Sequestraram o São Paulo. E quando a gente analisa objetivamente o futuro próximo do clube, a gente tem uma percepção bastante trágica, né? De que pouca coisa realmente pode mudar. Que a situação pode realmente ficar desse jeito durante muito tempo, o que para mim, né, pode sinalizar inclusive um possível rebaixamento em curto prazo aí do São Paulo. O São Paulo corre riscos ainda no Campeonato Paulista, vejamos meus amigos, o São Paulo ainda corre riscos no Campeonato Paulista de ser rebaixado, o São Paulo ainda está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Está ali numa situação de, se a gente olhar para a campanha das equipes ali nessa situação, o São Paulo ainda sai da zona do rebaixamento, evidentemente, mas por números brutos, né? O São Paulo está, juntamente com outros, com mais 3 equipes, na zona hoje do rebaixamento do Campeonato Paulista. Se é assim no Campeonato Paulista, evidentemente que também pode ser assim no Campeonato Brasileiro. Claro, evidentemente. Até porque no Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, muitas equipes estão trabalhando aí de forma correta. Curiosamente, meus amigos, o que é muito importante, o Flamengo pode não trabalhar de forma correta, mas o Flamengo tem já um modelo aí que tem funcionado minimamente e tem também um elenco muito bom, né? Mas as equipes médias estão trabalhando bem. Este é um problema sério. Uma equipe como o Cuiabá está trabalhando muito bem. Evidentemente que o objetivo não é, por exemplo, chegar ao título, chegar a Libertadores para o Cuiabá, é ficar na primeira divisão ainda. Este é o desejo ainda dos dirigentes do Cuiabá, ok? Outras equipes também que subiram, o Curitiba também tem feito um trabalho interessante, né? Então, algumas equipes aí que a gente considera média, isso para mim do ponto de vista de acesso a títulos grandes, porque para mim toda equipe ela pode ser grande, isso é bem relativo, né? Essas equipes estão trabalhando muito bem, o Fortaleza está trabalhando muito bem e dificilmente não vai ficar na parte de cima da tabela por mais uma temporada, né? Então, agora, o São Paulo vai para um Brasileirão que pode ser mais complicado do que o anterior, embora não tenhamos a presença, por exemplo, do Grêmio neste próximo campeonato. Então a situação pode ser muito complicada mesmo, quando a gente olha para o São Paulo, para o que acontece, para a letargia, arrogância às vezes, né? Contratações estranhas ali e tal, dos dirigentes do São Paulo, contratações importantes que não acontecem, a gente conclui que a coisa pode ser realmente muito complicada em curto prazo para o São Paulo. Alguma coisa precisa ser feita, gente. Alguma coisa precisa ser feita. Essa entrevista do Rogério Ceni, ela para mim é um marco, ela é muito importante, por quê? Porque parece que foi a primeira vez que o Rogério Ceni entendeu qual é essa posição no São Paulo. Ou pelo menos a posição que ele pode ocupar no São Paulo. Uma posição realmente importante, ele ainda é ídolo da torcida, ou de grande parte da torcida tricolor, né? É muito importante que ele não perca isso. O Rogério Ceni é um cara inteligente, mas às vezes a personalidade dele, né, às vezes bastante voltada também para o ego, é grande, é enorme e tal, às vezes o atrapalha de algumas coisas. Ele sempre foi, como jogador de futebol, importantíssimo para o São Paulo, era um símbolo do São Paulo, e acho que isso era muito medido, inclusive, muito medido pela raiva, pelo ódio, no bom sentido, claro, a antipatia, acho que é uma palavra melhor, dos torcedores de outras equipes para com o Rogério Ceni. Enquanto um torcedor do Corinthians manifestava antipatia pelo Ceni, de certa forma aquilo era bom para o São Paulo. Enquanto o palmeirense também manifestava antipatia para o Ceni, isso também era bom para o São Paulo. Quando ele vira técnico de futebol, ele precisa sair dessa posição de jogador e virar um ex-jogador e passar a trabalhar em outras frentes, precisa trabalhar a personalidade dele, precisa saber conversar melhor e tudo mais, com os grupos, né, com grupos de jogadores e tudo mais. Tenta tomar muito cuidado para não fritar jogadores em algumas situações, ele o faz, né? Não sei se assim, de propósito ou não, mas acaba fazendo e tudo mais. Agora, e aí ele deixa de lado o fato de que, ele, como ídolo do São Paulo, do torcedor do São Paulo, ele pode fazer realmente a diferença. E acho que essa cobrança que ele fez foi uma cobrança que vem nesse sentido. Por quê? O Rogério Ceni está realmente ameaçado no São Paulo, ainda está ameaçado no São Paulo. Neste momento, inclusive, ainda está ameaçado no São Paulo de ser
de ser demitido caso a equipe não se classifique nos playoffs, para os playoffs do Paulista. Vamos combinar que qualquer técnico hoje, num clube grande, provavelmente poderia perder realmente o seu cargo, né? Quando a gente pensa o que é o Rogério Ceni para o São Paulo, a gente poderia chegar à conclusão de que, no caso dele, não era para tanto, não seria para tanto. Ele poderia perfeitamente continuar no cargo. Mas existe sim uma insatisfação muito grande de muitos conselheiros e alguns dirigentes ali que não saem, não mostram a sua cara realmente contra o trabalho dele. É muito provável que, neste momento, o próprio presidente, mídia social, né, o Fala Mansa, né, o tal do Belmonte, também são o Rui também, né, quem? O Rui, trabalham no São Paulo, sim. Esses caras, provavelmente, sejam contra a presença do Rogério Ceni. E o Muricy, Josa? O Muricy está do lado de quem nesse momento? O Muricy defende quem nesse momento? O Muricy teve aquele áudio lá, que parece que ele se colocava do lado do Rogério, mas enquanto o Muricy estiver do lado dessa galera dos dirigentes, eu diria para vocês que se ele tiver de escolher, ele vai escolher os dirigentes. Vamos tomar cuidado hoje com que para separar bem o Muricy ídolo do torcedor do São Paulo do Muricy dirigente. O Muricy dirigente tem dado sinais bem complicados aí em relação a um posicionamento como esse que o Rogério Ceni fez. Porque esse posicionamento do Rogério Ceni era algo que era muito importante que o Muricy viesse a público e fizesse também. Se o Muricy vem a público e dá uma declaração parecida com essa aí, certamente o torcedor ficaria do lado dele. Ele poderia correr risco de sair do São Paulo? Correria esse risco sim. Mas poderia, inclusive, num certo momento, voltar por cima no São Paulo. E certamente ele seguiria como um grande ídolo de inúmeros torcedores, de milhões de torcedores do Tricolor do Morumbi. Mas ele não assumiu esse papel em nenhum momento. Pelo contrário, ele sempre ficou do lado dos dirigentes aí, né? Então essa declaração do Ceni foi uma declaração muito importante nesse sentido, que ele começa a cobrar, ele traz à luz, ele chama a atenção para muitos olhares, também anestesiados, sobre a crise interna do clube. Ele fala, por exemplo, da dificuldade financeira, algo que todo mundo sabe, mas parece que ninguém quer acordar para essa realidade. Ele fala dos problemas internos, como o departamento médico do São Paulo. Ele falou disso também. Isso é muito importante. Ninguém falava disso, parecia que estava tudo muito bem. Se você escutar o Belmonte Fala Mansa falando, ele vai simplesmente falar que está tudo muito bem. Para ele, está tudo no paraíso. Nunca há crise, nunca há problema para o Belmonte. Está tudo muito bem no São Paulo, segundo o Fala Mansa, o tal do Belmonte, que para mim é mais um desses dirigentes. Gente, ridículos. Não estou falando da pessoa do tal, para não sofrer processo, inclusive, né? Porque hoje em dia o negócio está feio. Estou falando do dirigente Belmonte. Aliás, eu não conheço ele pessoalmente, não tenho nada para falar dele pessoalmente, nem quero conhecer, também ele não quer conhecer, evidentemente. Cada um fica no seu mundo, aí é melhor. Mas eu estou falando do dirigente. Enquanto dirigente, ele é horrível, ele é horroroso. Ele é horroroso, o tal do Fala Mansa. Ele é horroroso, assim como também é horroroso o tal do Rui, o tal do presidente de mídia social, e também, na boa, o Muricy também é horroroso, como dirigente, horroroso, dá um nome, horroroso, o tal do Muricy também. Então o Ceni para mim foi muito importante nessa declaração. Ele tomou uma posição que é uma posição importante, por quê? Porque dificulta para os próprios dirigentes que querem a queda dele, né, que o demitam nesse momento. Um pouco antes da entrevista ele já tinha recebido o apoio da Independente, né? Depois dessa entrevista, esse apoio aumentou ainda mais. E agora, meus amigos, não é tão fácil chegar no Ceni e mandá-lo embora, né? Por quê? Porque os caras ficaram aí numa situação bem complicada. Por outro lado, isso não, eles não vão aceitar isso, não vão engolir isso e vão tentar, de qualquer maneira, aí, esperar uma oportunidade para tentar demitir o Rogério Ceni, apesar da pressão. Mas sabem que a presença do Ceni ali é uma presença complicada, uma presença que pode chamar a atenção para o trabalho deles, como foi feito nessa entrevista coletiva. Eu não concordo com tudo que o Ceni falou na entrevista. Eu não concordo, evidentemente. Ele, inclusive, aponta ali o dedo pro jornalista do UOL, né? Aponta o dedo indiretamente que o jornalista não estava presente ali, à frente dele. Pelo menos é o que me parece, né? Agora, o fato é o seguinte, eu discordo um pouco disso, esse tipo de embate e tal, porque, na verdade, essa questão aí dos jogadores, isso é real, isso aconteceu mesmo, a insatisfação de alguns em relação ao trabalho dele. E esse artigo, né, que saiu no portal UOL, vem de informação que o jornalista tem lá de dentro do São Paulo, de gente importante ali do São Paulo, e não necessariamente de pessoas que estão contra o Rogério Ceni. Este é o ponto. Eu também tive informação sobre isso, não foi nem mesmo lendo, eu nem sabia, por exemplo, dessa matéria do UOL. Né? E isso realmente acontece. Então, mas tudo bem. Eu acho que ele tem o direito de se defender de uma maneira ou de outra desse ponto aí. Agora, eu até discordo, mas eu entendo. Agora, eu não concordo com ele quando ele fala, por exemplo, da questão do jogo. Foram feitas perguntas para ele sobre o jogo da bola aérea e ele achou que aquilo está tudo bem. Um argumento dele é o seguinte: nós ganhamos a maior parte das disputas aéreas. Isto é verdade em
alguns casos. Nesse jogo, por exemplo, foi verdade, mas quantos gols saiu? Fez o gol nos acréscimos, poderia não ter feito o gol. E essa não é uma forma mais agradável. Quando ele fala que o jogo é complicado, que o adversário se fecha completamente atrás e acaba gerando esse tipo de jogo para o São Paulo como o único jogo possível, eu também não concordo com isso. Acho que um técnico de futebol tem que achar outras situações, outras soluções. Não é toda equipe que tem, por exemplo, dois caminhões ali à frente da área que joga da forma como o São Paulo joga, levantando bola para a área. Eu acho que relativizar isso é um negócio complicado para o jogo. Né, para ele. Não é legal. Seria legal ele assumir. É a parte do Ceni que ainda não entendeu que ele precisa melhorar. E se ele melhorar, de repente, ele pode evoluir muito mais como um treinador de futebol. Ele precisa entender isso. É a hora que ele peca por falta de humildade, realmente. É uma coisa que todo mundo está vendo, que é um problema da equipe, mas ele relativiza. Não, essa é a única forma da gente jogar. Então, se essa é a única forma da gente jogar em alguns contextos, em algumas situações, em alguns momentos do jogo, a gente vai jogar dessa forma mesmo. Então, mas é uma supervalorização de um tipo de erro, porque esse São Paulo não precisa jogar desse jeito, com excesso de bola levantada para a área. O outro ponto é o seguinte: se as equipes estão se fechando contra o São Paulo e dando apenas o lado do campo, ora, tente fazer, por exemplo, uma jogada de associação, né, de passes mais curtos ali naquele setor, para que a bola chegue com mais facilidade à área e não levantar para a área. Então, quando o adversário fecha a casa e deixa o lado do campo para uma outra equipe jogar, essa equipe tem que também ter uma sabedoria maior. Se você só tem esse tipo de jogo, você pode fazer esse tipo de jogo trabalhando, por exemplo, uma associação ali de jogadores para que o passe curto leve essa bola para a área. Por exemplo, foi o que aconteceu no próprio gol. E detalhe, passes curtos, associação, sobretudo através do quê? Através da bola rasteira, a bola pelo chão. Este é o segredo. Se o adversário deixa só o lado do campo, que joga dessa forma e não levantando a bola para a área. Então, quando o Ceni defende isso, realmente ele está completamente equivocado. Agora, quando ele fala, por exemplo, das cobranças, a água na piscina, o jogador que sai mais cedo, o funcionário que sai mais cedo, ele está coberto de razão. Ele está expondo problemas graves do São Paulo e acho que nesse momento ele é um cara que tem estofo para fazer isso. Ele tem estofo, tem também legitimidade. Quando ele fala, por exemplo, que há 30 anos ele tem bom relacionamento com os funcionários do clube, eu acredito nisso. Eu acredito piamente nisso, sim. Eu acho que a tratativa dele com esses funcionários é da melhor possível, né? Ele deve deve ser muito educado com esses funcionários, ele deve gostar mesmo desses funcionários, assim como eu creio que muitos também gostam dele. Então eu acho que está correto. Mas aí, quando ele fala, por exemplo, da piscina, de outros assuntos, ele está mirando diretamente em quem? Nos dirigentes que estão fazendo um trabalho horroroso, meus amigos. Horroroso no São Paulo. E alguém precisava fazer isso. Alguém tinha que ter a coragem para fazer isso. Nada melhor do que um ídolo da torcida para fazer isso. Porque esse ídolo atrai ainda mais a atenção da torcida, ganha legitimidade do torcedor do São Paulo e aí pode dificultar muito mais aí o desejo de alguns dirigentes e conselheiros de mandá-lo embora do clube. Agora, se ele ganha toda essa importância, se ele ganha esse apoio todo da torcida e de outros, é momento também dele tomar um pouco de algumas precauções em relação a certas questões e também melhorar esse jogo do São Paulo. Bom deixar claro, alguém me lembrou, inclusive, na live, meu amigo Luba Sampaio, mandou um abraço para ele aqui também, São Paulino, fanático aí também, mandou uma mensagem falando assim, olha, vamos combinar que ainda tem muito pouco tempo aí, né, de trabalho do Ceni. Não dá para cobrar muito não. Eu de certa forma discordo um pouquinho do meu amigo, porque eu acho que os sinais não são legais, mas de certa forma também o meu amigo está correto, porque o tempo ainda é curto. Agora o Ceni precisa também melhorar o trabalho da equipe, porque a gente percebe que o jogo não é legal pelos sinais. Vamos entender, por exemplo, que daqui a 3 meses a equipe vai jogar completamente diferente. Ok, então nesse caso, a gente não pode cobrar tanto agora, mas os sinais que são colocados pelo São Paulo neste momento não são os melhores. Um deles é esse jogo errado pelo lado do campo, com muitos cruzamentos para a área, cruzamentos que poderiam ser por baixo. E se fosse por baixo, se o São Paulo insistisse muito com essa jogada, vocês podem ter certeza, vocês podem ter toda certeza, amigos e amigas, que os adversários do São Paulo não fechariam tanta área e não daria tanto esse lado do campo para o São Paulo. Então, por quê? Porque esse tipo de jogada, você explorando ali o lado do campo através de bolas rasteiras com jogadores muito mais próximos para que o passe não seja muito longo, você certamente geraria muito perigo para essas equipes e elas pensariam 2 vezes, por exemplo, em ficar fechando completamente o centro e dando lado para o tricolor. Ou seja, mais espaços apareceriam pelo centro do campo para o São Paulo jogar. Acho que isso é um equívoco do Ceni. Ou ele não está vendo isso é um erro, né? É lamentável, é ruim, ou então ele está vendo isso e aí está bancando algo ao contrário, justamente em função da sua
vamos combinar, né? Só falta de humildade, o que também é um erro. Ele precisa ajustar esse ponto no trabalho dele, né? Se ele ajustar esse ponto, ele pode evoluir muito como técnico. Agora, se ele continuar bancando essa falta de humildade como um traço muito importante do seu trabalho, isso pode certamente atrapalhar muito ainda. Agora, de qualquer maneira, acho que foi muito importante essa entrevista dele, muito importante, e pode sim dinamitar ali muita coisa no Tricolor do Morumbi, sobretudo nessa paz que existe hoje entre esses arrogantes cardeais do São Paulo que tentaram dar golpe e que, quando tiverem outra oportunidade, vão tentar dar um golpe novamente. Parabéns ao Ceni, que entendeu o seu papel de ídolo do São Paulo e soube usar muito bem isso ao seu favor. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.